Você já ouviu falar em consciência livre? Para a gente entender consciência livre, é bom a gente reduzir para o nosso nível de entendimento. A nossa consciência, o nível que nós estamos, nós podemos falar que nós somos uma consciência humana. Nós estamos humanizados, com valores, com experiências, com características relacionadas ao nosso nível de entendimento do que é esse universo. Nessa escalada evolutiva nossa, a gente sempre tende a pensar que a gente vai evoluir para o amor, para a empatia. Sim, numa escala mais avançada da humanidade, sim, esses são os valores. Mas imagine uma consciência que já transcendeu essa moral humana, que ela não precisa mais renascer em realidades mais densas. As prioridades dessa consciência já não são as prioridades da humanidade. Ela simplesmente não vai ter empatia com a nossa humanidade. A consciência livre seria um grau de evolução onde que nós, como consciência em evolução, vamos sair desse grau de humanidade, desses pensamentos que nós temos, desse aprendizado que nós temos, e vamos atuar em níveis mais avançados, em dimensões mais avançadas, onde que nós não precisamos mais ter esse corpo. Não estou falando só do corpo físico, não. Estou falando do psicossoma, ou como você queira falar, sobre o perispírito, sobre em dimensões similares a nós, com interesses similares a nós. Está lá que consciências, né, que têm um grau mais evoluído, mais avançado de interesse, não é as mesmas intenções que a gente tem nesse mundo. É ganhar dinheiro, comer, procriar. Talvez o interesse dela, numa dimensão mais sutilizada, essas necessidades não são as necessidades dessas consciências. Então, veja como que já fica difícil dessas consciências ter uma empatia para com a minha dor, para o meu sofrimento. Vamos pensar assim, gente. Você está tendo um sofrimento que, muitas vezes, esse sofrimento vai te fazer crescer, vai te fazer evoluir, vai te fazer ter uma nova característica. Consciências mais avançadas, evoluídas, jamais vai tirar a oportunidade de você ter as suas experiências. Porque isso faz parte do nosso aprendizado. Não o sofrimento, mas como lidar com o sofrimento. A dor do crescimento. E uma vez você superando isso, você vai perceber que cada indivíduo tem o seu processo evolutivo de aprendizado e de interesse. Muitas vezes, na minha experiência de múltiplas vidas, eu jamais terei uma experiência que uma outra consciência teve. Mas aquela experiência, de alguma forma, vai fazer aquela personalidade a ter uma experiência maior, diferente da minha. E assim, quando mais experiências eu vou tendo, mais experiências similares eu terei aquela outra consciência ali. E vou aprendendo o sofrimento dela. E de uma forma ou de outra, eu vou compreendendo o que ela precisa passar. E eu vou respeitar. Porque eu sei que aquela experiência é passageira. E aquela experiência vai trazer um aprendizado para ela. Então, nada é por acaso, gente. Nada é de graça.
Se você hoje é uma pessoa que tem um bem-estar, ou um sofrimento, ou uma vontade de querer ajudar ou não querer ajudar, isso faz parte do seu nível evolutivo. E as consciências livres, elas já passaram por esse processo. Então, em tese, essas consciências vivem numa dimensão onde que esses interesses que nós temos de evoluir já não faz mais parte dela. Tem uma teoria que fala que nós evoluímos dos vírus. Já fomos vírus, bactérias, insetos, né? E fomos chegando até essa característica no estágio humanoide. Agora, veja bem, no tempo que eu fui bactéria, aquela lembrança onde que eu passei de um estado anaeróbico para um estado respiração aeróbica, foram milhões de anos para passar de um estágio para o outro. Aquele estágio me interessa? Eu penso que não. Suponhamos que eu vivi num formigueiro ou numa colmeia de abelhas. Aquela experiência lá faz sentido para mim hoje? Eu vou lembrar aquela experiência? Eu vou ter empatia com com o formigueiro? Eu sim, eu tenho um certo... Eu gosto de formigueiro. Quando eu era moleque, tinha aquelas formigas de lava-pé, eu pegava, né, a gente pisava nelas assim, saia correndo, fazendo graça, né? Mas eu nunca joguei veneno para matar um formigueiro. Porque eu acho assim, cara, ali é uma sociedade inteira. Por que eu mataria aquelas formigas? Que eu me lembro, eu nunca fiz isso. Nunca tive uma intenção de fazer isso. Pelo contrário, eu tive curiosidade de entender o processo daquelas formigas, né? E assim, são civilizações que em outro planeta você olharia com o maior respeito possível. Olha ali, é uma comunidade. E assim, essas comunidades estão do nosso lado e a gente não tem um mínimo de empatia. Por quê? Será porque eu sou melhor? Não, porque meus interesses são outros. Assim é a consciência livre. A consciência livre, por mais avançada que ela esteja, ela não está preocupada com a conta que eu tenho que pagar amanhã ou de como eu vou desencarnar. Entende qual que é o processo da consciência livre? Então, gente, se você ficou com dúvida, comenta aqui que eu vou trazer vídeos relacionados a esse assunto e que você pode, né, abrir um pouco a mente sobre a espiritualidade maior. Porque a visão que a gente tem da espiritualidade maior ainda está ombro a ombro com as nossas necessidades evolutivas. Meu nome é Luiz Fernando e espero você em um próximo vídeo. Até lá!